Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui, diariamente, vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier, e atualmente estamos vendo as mensagens reunidas no livro Fonte Viva. Hoje vamos ver a mensagem de número 42, que tem o título de Por um Pouco. E aqui refere-se ao tempo, por um pouco de tempo, por um pouco. Emmanuel destaca as palavras de Paulo, escrevendo aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 25. Então, quando Paulo escreve aos Hebreus, ele usa referências, sempre escrevendo às igrejas que ele se comunica, ele busca elementos que sejam fortes para aquele público a quem ele está escrevendo. Isso faz todo sentido, até mesmo didático. E aqui Paulo vai escrever sobre um personagem da história de Israel, que é Moisés. Ok? E diz-nos então Paulo, neste versículo, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Moisés teve essa escolha. Né? Poderia ficar no Egito como um príncipe ou aceitar o convite que Deus... Na verdade, não fez bem um convite, né? Foi quase que uma determinação do alto para que ele libertasse o povo de Israel do jugo da escravidão no Egito. Mas, ainda assim, o livre-arbítrio, ele poderia não ter querido fazer isto, mas ele quis. E aí é que Paulo diz, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Emmanuel, então, comenta as palavras de Paulo, dizendo-nos assim: nesta passagem, refere-se Paulo à atitude de Moisés, abstendo-se de gozar por um pouco de tempo das suntuosidades da casa do faraó, a fim de consagrar-se à libertação dos companheiros cativos, criando imagem sublime para definir a posição do espírito encarnado na Terra. Então, agora, aqui ele fez esse paralelismo, não é? Também nós temos sempre escolhas, né? Ou cedermos às sensações, ou agirmos voltado à melhor escolha, que nos, como diria o próprio Paulo, não é? Eu posso tudo, mas nem tudo me convém. Que melhor atenda à nossa conveniência de espírito imortal, não é? Então, ele continua nos dizendo assim. Aí ele vai colocar, entre aspas, algumas vezes o termo por um pouco, ok? Por um pouco, o administrador dirige os interesses do povo. Por um pouco, o servidor obedece na subalternidade. Por um pouco, o usurário retém o dinheiro. Por um pouco, o infeliz padece privações. Se o homem, se o ser humano, reparasse a brevidade dos dias de que dispõe na terra, se visse a exiguidade, ou seja, o pouco que é, dos recursos com que pode contar no vaso da carne em que se movimenta, sim, tudo aqui é muito limitado, não é? Certamente, semelhante percepção diante da eternidade dar-lhe-ia novo conceito da bendita oportunidade preciosa e rápida que lhe foi conferida no mundo, que é a oportunidade reencarnatória. Tudo aqui é breve. Uma encarnação, por maior que seja, 100 anos, 120 anos, não é? Gente que chega, não são muitos, mas tem. Mas para um espírito imortal, 120 anos é bem
um momento breve. Tudo favorece ou aflige a criatura terrestre simplesmente por um pouco de tempo. Muita gente, contudo, vale-se dessa pequenina fração de horas para complicar-se por muitos anos. E essa pequenina fração de horas pode ser 50 anos. De novo, para o espírito imortal, é uma pequenina fração de tempo. É indispensável, diz Emmanuel, fixar o cérebro e o coração no exemplo de quantos souberam glorificar a jornada apressada no caminho comum. Apressada. Passa rápido, não é? Nós olhamos para trás, porque a gente percebe essa rapidez depois que o tempo passa, não é? 20 anos, uau, passou tão rápido. Depois que passa, é rápido. E Emmanuel continua dizendo: Moisés não se deteve a gozar por um pouco no clima faraônico a fim de deixar-nos, quer dizer, ele não fez isso, a fim de deixar-nos a legislação justiceira. Então, nós temos lá no Antigo Testamento uma legislação que Moisés desenvolve e que vai ter um peso para o povo hebreu tão forte quanto os próprios 10 mandamentos, o Decálogo, que ele recebeu no Monte Sinai e depois levou ao povo nas tábuas da lei, não é? Os 10 mandamentos. Para o povo hebreu, as leis mosaicas, elas têm esse mesmo peso. Tanto que Jesus diz o quê? Eu não vim destruir a lei, eu vim dar-lhe cumprimento. Mas, para Jesus, a lei é a lei de Deus. Por isso, ele curava no sábado. Né? Porque sábado era proibido fazer qualquer coisa na lei mosaica, mas não na lei de Deus. Então, Jesus, continua Emmanuel, não se abalançou a disputar nem mesmo por um pouco, em face da crueldade de quantos o perseguiam, de modo, ou seja, para ensinar-nos o segredo divino da cruz com a ressurreição eterna. Então, ele precisava ter passado pelo que passou, espírito puro? Não por ele, mas ele não veio aqui por ele, ele veio aqui por nós. Daí todo o testemunho e tudo que ele nos legou, não é? Porque ele veio aqui por nós. Ele é o nosso Salvador. A palavra de quem? Dos próprios anjos que apareceram, do anjo, não é? Porque primeiro foi um anjo, apareceu aos pastores no dia do nascimento de Jesus e disse que nascia naquele dia o Salvador. Então, depois apareceram outros anjos, lá saíram os pastores a procurar o bebê e acharam. Continua Emmanuel nos dizendo assim: Paulo não se animou a descansar por um pouco, de novo, entre aspas, depois de encontrar o mestre às portas de Damasco, uma cidade, não é? De maneira, ou seja, para legar-nos seu exemplo de trabalho e fé viva, com certeza. O grande divulgador do Evangelho aos não-judeus. Ele saiu para divulgar o Evangelho a todos os gentios, aqueles que não eram judeus. E conclui Emmanuel nos dizendo assim: meu amigo, onde estiveres, lembra-te de que aí permaneces por um pouco de tempo. Modera-te na alegria e conforma-te na tristeza, trabalhando sem cessar na extensão do bem,
porque é na demonstração do pouco que caminharás para o muito, na felicidade ou no sofrimento. De novo, felicidade e sofrimento aqui, consequências das nossas escolhas, boas ou más, moralmente falando. Lei de causa e efeito. Portanto, nós estamos aqui para um pouco. Que Deus nos fortaleça para que façamos o que aqui nos comprometemos conosco mesmo, antes de aqui chegarmos, que iríamos fazer. Vamos orar? Querido Jesus, Mestre amado, obrigado, Senhor, por mais este dia. Por mais este dia e por mais esta encarnação, Senhor. Abençoa-nos, Jesus. Abençoa-nos e fortalece-nos, Senhor, para enfrentarmos com calma e atenção cada dia por nós vividos nesta encarnação. Ajuda-nos a estarmos atentos, Jesus, e a nos lembrarmos da prece. Rogamos, Senhor, as tuas bênçãos para o nosso anjo guardião. Todos os anjos guardiões de todos os encarnados na Terra neste momento. Abençoa, Jesus, todas as famílias, mesmo aqueles que acreditam não as ter, mas todos estamos inseridos em famílias espirituais e sempre teremos os nossos afetos, mesmo quando estamos a chorar sozinhos e nos sentindo sós, a enxugar nossas lágrimas e afagar nossas cabeças. Acalma nossos corações, Senhor. Ajuda-nos a refletir para que possamos nos alegrar com as consequências das nossas boas escolhas e ajuda-nos a não esquecermos, Senhor, que aqui estamos apenas por um pouco de tempo. Obrigado, Mestre amado, por tudo. Abençoa todos os nossos irmãos de humanidade, em especial te rogamos, Senhor Jesus, pelos nossos irmãos que neste momento, onde quer que se encontrem, estejam em sofrimento. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Que Jesus nos abençoe. Muita paz a todos.